Neymar resolveu virar sheik na Arábia Saudita. Ser o melhor do mundo? Pra quê? Se ele terá os holofotes e toda a grana do planeta no Al Hilal. É isso aí, o brasileiro foi recebido como rei na Arábia. E é disso que vamos falar no episódio de hoje do Recortes da Bola. Eu sou o GG, e se você gostar de verdade do vídeo, lembra de deixar aquele like, beleza? Neymar Júnior foi chutado do PSG por Mbappé e companhia, e foi encontrar conforto nos milhares de dólares do emergente futebol árabe. E não adianta o craque brasileiro dizer que curte desafios e que está feliz com a decisão de jogar no campeonato árabe, pois a verdade é que Neymar fez esta escolha apenas para ter paz e sossego, mas sem perder os holofotes e, claro, sem abrir mão do dinheiro. O brasileiro era muito bem pago no PSG, e nós bem sabemos, o camisa 10 gosta de curtir a vida. O retorno para o Barcelona seria uma boa pedida para Neymar em termos esportivos, mas financeiros, nem tanto. O Barça ainda vive uma grave crise financeira e não poderia oferecer o salário pedido pelo brasileiro, já que ia esbarrar no teto de gastos estipulado por La Liga. E tirando o Barcelona, ninguém mais queria Neymar, exceto o Al Hilal, que poderia oferecer tudo o que o brasileiro queria. Podia faltar a competitividade, mas o camisa 10 teria dinheiro, luxo, regalias e, claro, o estrelato. Não teria que duelar com Mbappé no PSG, nem com Lewandowski no Barça. No Al Hilal ele seria o dono do time e seria muito bem pago para isso. Para Neymar não pensar duas vezes em trocar a Europa pela Arábia, o Al Hilal ofereceu o terceiro maior salário da liga para o brasileiro, que só não ganharia mais que Cristiano Ronaldo e Benzema. Era pegar ou largar, 160 milhões de euros por temporada, mas não era só isso. Para poder contar com Neymar, o Al Hilal foi além do salário e concedeu algumas regalias para o brasileiro. A lista é longa e recheada do mais alto luxo, coisa digna de sheik árabe. Segundo o diário AS da Espanha, Neymar viverá numa mansão com 25 quartos, com uma piscina enorme, 3 saunas e 5 funcionários à inteira disposição do craque. Fora isso, o camisa 10 poderá escolher todos os dias qual destas máquinas ele vai dirigir na Arábia: um Bentley Continental, um Aston Martin DBX ou uma Lamborghini Huracan. E se ele não quiser dirigir, tranquilo, Ney terá um motorista à disposição 24 horas por dia. Mas além do dinheiro e do luxo, Neymar gosta de curtir os prazeres da vida, né? Se o craque brasileiro quiser viajar num dia de folga, ele terá um avião particular para usar. E se quiser curtir um hotel 6 estrelas ou um restaurante chique, não tem problema. Toda a gastança de Neymar nos dias de folga será bancada pelo Al Hilal. É só mandar a conta na sede do clube e tá pago. Parece loucura, né? Mas uma outra informação com toda a cara de boato circulou pelo mundo e, se for verdade, vai ser um absurdo. Neymar receberia 500 mil euros por cada publicação nas redes sociais que promova a Arábia Saudita e o campeonato árabe. Surreal, não é mesmo? Neymar então terá todo o dinheiro e luxo do mundo. Não será o craque de uma grande liga, mas seguirá como o centro das atenções. Por isso assinou pelo Al Hilal e logo de cara virou um fenômeno de alcance no país árabe. A prova disso foram as enormes filas formadas por torcedores do Al Hilal para garantir a camisa do brasileiro. Desde o primeiro instante que pisou na Arábia Saudita, Neymar foi tratado como um verdadeiro chefe de estado e, claro, recebeu a camisa 10. Posou para fotos, fez sua tradicional comemoração e ficou bem à vontade com a camisa do Al Hilal, que curiosamente tem como fornecedor a Puma, patrocinadora do brasileiro, e que pela primeira vez estamparia sua marca num clube defendido por Ney. Nada mal, né? Mas em meio a tudo que foi dito, Neymar queria mesmo voltar a ser querido. Perseguido pela torcida do PSG
PSG, o brasileiro foi recebido com carinho no Al Hilal. Todo aquele frisson de sua chegada ao PSG, que se perdeu com o tempo, voltou com tudo na sua apresentação oficial na Arábia Saudita. Foi algo de outro mundo. Assim que o nome de Neymar foi anunciado, as luzes do estádio se apagaram e o sistema de som começou a tocar samba. Na sequência, aconteceu um incrível show de drones, que desenharam o número 10 nos céus de Riad, capital da Arábia Saudita. Mas o mais impressionante aconteceu logo depois. Assim que Neymar entrou em campo, os drones desenharam o rosto do brasileiro, uma parada insana. Neymar é azul, dizia a mensagem nos céus. A verdade é que o craque ficou impressionado e não escondeu isso de ninguém. Muito feliz por esta recepção, por este novo desafio. Estou impressionado. Vim ao maior clube deste país e espero fazer parte desta história e ganhar muito. Vamos aproveitar, ser felizes. Farei de tudo por esse clube, disse Neymar. É isso aí. Neymar está confiante que tomou uma boa decisão, ainda que não seja a melhor em termos esportivos. Ele terá dinheiro, regalias e a idolatria que tanto deseja. Tudo isso sem a pressão das grandes ligas. E tomara que ele possa sair renovado desta etapa da carreira para voltar logo aos grandes palcos do futebol mundial. Afinal de contas, ser sheik na Arábia pode até ser legal, mas é muito pouco para quem um dia pensou em reinar na Europa. Porque convenhamos, não há dinheiro no mundo que pague a imortalidade no futebol. E bem no fundo, Neymar sabe bem disso, não é mesmo? E você, o que achou da escolha de Neymar Júnior? Acha que ele poderia ter voltado para o Brasil? Comenta aí, se inscreva no Recortes da Bola e aproveita para entender por que o craque brasileiro é tão amado na Argentina. O vídeo tá aí na tela, confere aí, até a próxima!